Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão da FAMEMA, ele diz que AE mede 8,5, EF mede 12, AF mede 10 e que AB, BC, CD, DE são todos iguais e que BI, CH, DG, EF são todos segmentos paralelos e ele te pergunta qual é a medida de BI. Quando o exercício coloca esse monte de paralela numa direção que não é a direção que a gente está acostumado a enxergar, fica à vontade para girar a sua folha ou para desenhar essa figura em outra posição, né? Sempre posicione as coisas do jeito que fique mais fácil de você ver. Acho que assim fica um pouco mais natural com o que a gente está acostumado a ver. Quando você percebe as coisas desenhadas dessa maneira, a gente tem uma sequência de triângulos um dentro do outro, né? E os dados do exercício nos dizem que AE, que seria, cadê? Essa parte aqui toda, tudo isso mede 8,5. Aí você tem que EF, que seria essa base, mede 12, que AF, que é o terceiro lado do triângulo, mede 10, EQ, AB, BC, CD e DE são todos do mesmo tamanho. Como ele garante para a gente que esses segmentos BI, que é o amarelo, CH, que é o verde, DG, que é o vermelho, e F, que é a base, são todos paralelos, a gente consegue perceber uma coisa interessante. Primeiro, não que isso seja muito útil para esse exercício, né? Mas a gente estudou em aulas passadas, certo? O teorema de Thales, que fala exatamente sobre a gente ter um feixe de retas paralelas que são intersectadas por retas transversais. E o que fala o teorema de Thales? Fala que quando você pega os segmentos que são formados nas transversais por esse monte de paralelas, os segmentos formados desse lado são proporcionais aos segmentos formados de lá, né? Segmentos que são correspondentes, ou seja, que ficam ali na mesma posição, eles são proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Que se eu estiver olhando aqui para o lado esquerdo e perceber que o segmento azul de baixo mede, sei lá, o dobro do segmento azul de cima, isso quer dizer que o segmento verde de baixo mede o dobro do segmento verde de cima. Então, se essa medida aqui for 8, é porque a medida de baixo é 16. Então, eles serem proporcionais quer dizer que a razão que existe entre esses dois é igual à razão que existe entre esses dois. Se um é o dobro do outro na esquerda, um é o dobro do outro na direita. Isso também significa que quando a gente percebe que essas paralelas elas intersectam, né, uma das transversais, dividindo os segmentos em pedacinhos que são iguais, a mesma coisa vai acontecer na outra transversal, né? E enxerga agora a figura que o exercício deu pra gente. Eu tenho as duas transversais que são os lados do triângulo, certo? Eu percebo que esse monte de reta paralela do exercício dividiu o lado AE em pedaços, em 4 pedaços do mesmo tamanho. Se eu olhar para o lado esquerdo, né, que é o AF, dá para a gente concluir também, pelo teorema de Thales, que esses 4 trechinhos aqui do lado esquerdo também são todos do mesmo tamanho. Beleza? De novo, não é uma coisa que a gente vai usar no exercício, mas podia ser, né? E como tem a ver com coisas que a gente aprendeu recentemente, eu acho que vale a pena a gente comentar. Agora, se ele garante que essas retas todas são paralelas, o que de fato a gente vai usar, o que de fato vai ser importante para o exercício, é você perceber que se eu olhar para o lado AF, né, para essa reta aqui da esquerda, como sendo uma transversal, se esse ângulo for alfa, então esse ângulo aqui também é alfa, aquele ângulo também é alfa, esse ângulo aqui de cima também é alfa, né? Lembra que retas paralelas preservam esses ângulos quando a gente está olhando para a mesma transversal. A mesma coisa vai acontecer para a direita, você concorda? Se eu chamar esse ângulo aqui de beta, esse ângulo aqui também é beta, esse ângulo aqui também é beta, esse ângulo aqui também é beta. Perfeito. Por que eu quero que você perceba isso? Porque agora a gente percebe que a gente tem 4 triângulos semelhantes aí, não é? O triângulo que começa lá no vértice A e vai até o segmento dourado, ele é semelhante ao triângulo que vai até o segmento verde
que é semelhante ao triângulo que vai até o segmento vermelho, que é semelhante ao triângulo que vai até o segmento azul lá embaixo. São todos semelhantes, certo? Se, veja bem, essas paralelas dividiram um lado aí em 4 pedacinhos de mesmo tamanho, claro que você pode dividir 8,5 por 4, certo? Mas só saber que eles têm o mesmo tamanho é suficiente para a gente resolver essa questão. Você nem precisa fazer essa conta de 8,5 dividido por 4. Eu só preciso saber que eles são iguais. Porque agora, né, eu quero BI. Sabendo que o triângulo ABI, que é o primeiro, é semelhante, por exemplo, ao triângulo AEF, que é o grandão, a gente já pode montar uma proporção aqui, né? Eu posso dizer que a base do triângulo pequeno dividido pela base do triângulo grande vai ser igual a esse lado direito do triângulo pequeno, que é o lado oposto ao ângulo alfa, sobre o lado direito do triângulo grande, que é 4x. Entendeu por que você nem precisa fazer o cálculo do 8,5 dividido por 4? O que importa é você entender que fração isso ocupa do segmento todo. Então, esse x corta com aquele, né? BI sobre 12 vai ficar igual a 1/4. E se eu passar o 12 multiplicando, eu descubro que BI é 12 dividido por 4, que costuma dar 3 centímetros. A alternativa correta desse exercício, portanto, é a alternativa A. Beleza? Espero que você tenha entendido. Até mais.